Fala, minha fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês mais um vídeo com a grande notícia do dia. Timão é campeão aí do Paulistão, né? Jogo que aconteceu ontem às 21h30, jogo de volta, no qual o jogo de ida o Corinthians ganhou de 1-0 com gol de Yuri Alberto. E no jogo de volta agora o resultado foi 0-0, mas dando aí a vitória aí e o título ao Timão. Timão aí que conquistou o Paulistão aí, que vinha de jejum, né? Esse Paulistão, mas conquistou aí e uma grande atuação de Yuri Alberto aí, Memphis Depay, todos os jogadores do Corinthians aí, mas o mérito vai para Hugo Souza. É isso aí, o goleirão defendeu um pênalti ali, né? E o Timão ficou com um a menos ali depois do Félix Torres. Félix Torres que, vou te falar, já deu pro Félix Torres já nesse time, hein? Só faz M. Mas separei para vocês um cortezinho do jogo aberto aí com algumas informações, melhores momentos e tudo mais sobre esse título do Coringão aí. Vamos acompanhar juntos. Consolida o título paulista para o Corinthians. Ronaldão, campeão, cadê você? Rona, olha lá, gente. Segura o homem. Nossa, mas é mais um Memphis Depay. Que é isso? Cadê o Robertinho? Olha que you say you for me. Congratulations. Os campeões do ano. Quer ver, campeão? Segura essa aqui. Segura essa aqui, segura. Aproveitar. Ai. Ui, caraca. E pode ver, é só dólar. É só dólar aí. Deixa aqui esse dólar. Vai ganhar um bom dinheiro pela conquista merecida, merecedor, menina. Merecedor, viu, amigo? Os campeões. You are the champion. Yes, nossa. A foto. Picture for nós. Aqui, ó. Picture. Ai, Corinthians. Chama aqui, Charles, seu cavalo. Peraí. Rola, Robertinho. Vai, o quê? Rola, menino. Olha aqui, ó. É da cabeça de porco, agora aqui, ó. Menino. Gente, eu não acredito. Vai, inclusive, nessa onda, nessa vibe, parabéns, tem uma surpresinha pra você. Que surpresa, eu quero muito surpresa hoje. Muito. Eu sei que o Corinthians vai conseguir manter a vantagem. Eita. Eu não sei. Vai! Vral! E o Palmeiras, você não vai perguntar do Palmeiras? O Palmeiras a gente vai esperar mais um pouquinho que nós vamos rir bastante, viu? Será? O Palmeiras... Vou falar um negócio pra vocês, hein, velho? Que semana pesada. É Corinthians, irmão! É Corinthians! Ronaldão, eu avisei você. Se ganhar o título, comemore, extravase, vá fundo na celebração, porque o momento é muito especial. O Corinthians chega ao 31º título paulista diante do Palmeiras, ganhando na casa do adversário, com o Hugo Souza sendo o herói da segunda partida, defendendo pênalti, e Yuri Alberto definindo a classificação corintiana. E eu imagino a sua alegria, a sua emoção, a sua felicidade. Fale, Ronaldo, o espaço é seu. Não, eu não tô nem feliz. Não tô nem feliz, assim, porque é uma coisa comum na vida de um corintiano. Você comemorar, você fazer coisas Ele de é louco. maluco. Eu não queria nem fazer comer. Nossa senhora, meu pai do céu. O Charles falou, não era agora, seu cavalo. Mas guarda o resto aqui pra você também. Vou começar o papo assim. Ai, obrigada, eu tô gostando dessa história de taça, ó. É outro patamar. Quem falou que era outro patamar, acertou. Porque, olha, e que jogo pegado. Um jogo digno de final de Paulistão. E olha, a arbitragem De verdade, também. você ficou nervoso em algum momento? Só na hora do pênalti? Não, na hora do pênalti eu falei, mas será que foi? Será que não foi? Será que foi? Você ficou em dúvida se foi fora da área ou dentro? Então, mas aí o VAR, que era a Daiane, né? Eu falei, se é a Daiane, ela vai dar o pênalti. Mas a gente pode discutir. Eu daria o pênalti. Daria o pênalti? Daria o pênalti. Eu daria a expulsão também do Félix direto, pra gente não ter que ver ele fazendo mais uma falta idiota perto da área. Meu Deus do céu, esse menino. Mas apesar de tudo isso, o Corinthians aconteceu? levou o título, ganhou uma conquista tão desejada, tão importante. Alguns atletas como o Memphis Depay, o Yuri, querendo esse primeiro título corintiano. E ele chegou num 0-0 que não teve nada de tranquilidade ou facilidade. A história do jogo agora, pra você se divertir, já passou. Já foi, parabéns. Que doideira, viu? Menino. Os mais novos nunca tinham visto um Corinthians campeão. Os mais velhos estavam tensos. O jejum era longo.
todas as gerações reconheciam o peso de um derby decisivo. Desde pequeno, eu aprendi a não gostar do Corinthians. O Corinthians buscou a taça, que parecia tão próxima quanto distante. Para chegar mais perto, Martínez tocou para Memphis, que encontrou Garro. A bola parou na trave. No dia de recorde de público em Itaquera, os mais de 48 mil torcedores também viram o chute de Yuri Alberto ser travado pelo Michael. Enquanto isso, o Palmeiras parecia sem vida, sem criatividade. A melhor chance de um jogo inteiro foi esse desvio do Murilo. A bola foi por cima do gol. Até que Facundo encontrou Vitor Roque em profundidade. Félix Torres deu um carrinho no camisa 9. A falta foi dentro da área. Era para cartão? As perguntas se espalharam feito fumaça. Matheus Candançan estava convicto. Penalidade marcada. Abel não estava. Queria punição para o equatoriano. O expulso foi o próprio treinador por reclamação. Tudo pronto para a cobrança de Rafael Veiga. Na hora do pênalti eu falei, papai, faz mais uma vez na minha vida, vai. Bola para um lado e Hugo Souza na mesma direção. Hugo, de novo se transformando no herói da fiel torcida corintiana. Tava confiante, muito confiante. Realmente não esperava que ele fosse lá naquele canto. O Hugo é um bom goleiro, tem que valorizar isso. Errei, assumo a responsabilidade. Bola pra frente. Vou seguir batendo pênalti, vou acertar, vou errar. E a vida é assim, o futebol é assim. Foi a 7ª defesa de pênalti desde que Hugo chegou ao Corinthians. Está mostrando que é um grande goleiro, que merece muito e agradecido com ele porque hoje salvou nós. Depois do alívio, a preocupação. Félix Torres fez falta no camisa 9 alviverde e foi expulso. Eu acho que eu estava confiante de meus companheiros, eu sabia que a gente ia ganhar a taça. Eu saí sabendo que eles iam a deixar a vida por isso. Mas até a confirmação, clima tenso. Aliás, antes mesmo de a bola rolar, teve confusão. Funcionários dos clubes se desentenderam durante o aquecimento dos goleiros. Ao longo do jogo, chuva de cartões amarelos. E, já na reta final, Memphis Depay provocou os rivais. O holandês subiu na bola e a temperatura do clássico também foi nas alturas. Foguetórios, sinalizadores por toda parte, a situação ficou tão tensa que Gustavo Henrique quase foi atingido por um rojão. Cara, passou muito perto dele, eu não sei como não machucou. Entre os jogadores, mais confusão, embates diretos entre Vitor Roque e Memphis Depay, Martínez e Lomba, que depois de trocarem agressões, foram expulsos. Eu só acho que se fosse o contrário, eles também iam ficar bravos. O Estevão, na vez que eu fui expulso, fez muito menos, né? E deu aquela confusão, então assim, eles não podem cobrar isso da gente. Com a diminuição do caos, a dupla Memphis e Yuri tentou reproduzir o gol do jogo de ida, mas dessa vez a defesa alviverde impediu. Até mesmo Leila Pereira sabia que não seria um duelo fácil. Ao cumprimentar Augusto Melo, disse: "A gente sempre é muito bem tratado aqui. Vocês só não tratam a gente bem dentro do campo. Vocês ganham sempre." O apito final confirmou a previsão da presidente e a festa alvinegra. O Corinthians é campeão paulista de 2025 com gol de Yuri Alberto numa festa da nação corintiana. Depois de 6 anos, assim, em branco, sem conseguir levantar taças, o Corinthians finalmente virou a página e garantiu o campeonato estadual de 2025. De quebra, ainda se vingou de 2020, ao impedir o Palmeiras de alcançar o tetra inédito. A gente fez questão de honrar ele aqui também, então hoje eu posso dizer que minha família está completa, porque da onde ele está muito feliz. Mais novos, mais velhos, todos reconhecem que o Corinthians voltou a ser campeão. Vai, Corinthians!
Do Brasil. Vários momentos para a gente comentar sobre esse jogo. Um primeiro tempo em que termina 0-0. O Corinthians conseguiu segurar o Palmeiras, que não foi tão efetivo assim. Só que vem a segunda etapa, o pênalti marcado para o Palmeiras em cima do Vitor Roque. Uma penalidade desperdiçada porque o Hugo defendeu. Então o Rafael Veiga, de novo no mesmo canto que o Estevão bateu, que já tinha perdido no Clássico na primeira fase. E aí vem a sequência do jogo. Você falava que o Yuri quase faz um gol no finalzinho, perde um gol até poderia ser simples e acabou não acontecendo. E o Corinthians, depois de sinalizador, de confusão, jogadores expulsos, finalmente vem o apito final e o grito de é campeão. Foi um título com requinte de crueldade, né, com o torcedor, porque foi aquela emoção do Você começo. sofreu muito? Nossa, do começo ao fim, do começo ao fim. E a verdade é que jogou da mesma forma que jogou no Allianz Parque, o Corinthians jogou da mesma forma, só que com um detalhezinho. O Garro ficando no meio do campo ali, tentando distribuir para o Corinthians sair e ter o contra-ataque a seu favor, com qualidade, né? Foi isso que o Ramon tentou fazer. Agora, eu achei muito pouco para os dois treinadores, porque se nós falássemos aqui de dois treinadores brasileiros, a gente ia falar, pô, mas um está precisando ganhar, o outro está precisando defender. Mas, por que não mexer no time? Por que não dar uma outra qualidade? Ou senão, por que o Abel não mexeu na equipe dele logo no primeiro tempo, que foi o primeiro tempo amarrado, né? Então a gente fala assim da qualidade também dos treinadores. Não mexeu porque não tomou gols, acho que por isso, né? Essa é a desculpa do Ramon, que ele não mexeu porque ele não tomou gol. Não, tô dizendo o Abel. E o Abel, ele não mexeu porque ele achou que tinha consistência para tentar envolver mais o time do Corinthians. Mas assim, os dois jogos, eles praticamente tiveram poucas diferenças ali de esquema tático, porque foi um jogo amarrado no meio de campo, muito duelo no meio de campo, e muitas vezes quando disparava o próprio... E o Estevão? Estou perguntando do Estevão aqui. Chegou uma mensagem. Tem um menino de 17 anos desaparecido em Itaquera com o nome Estevão. É que muita gente imaginou, como o Endrick ganhou um campeonato paulista para o Palmeiras, que o Estevão também teria essa condição. Mas aí entra o coletivo do Corinthians, a vontade, a determinação dos jogadores. Também. Isso aí tem nome, O Angeleri, lembra? Porque ele que fez esses dois combates com o Estevão, que foi... Porque o menino é bom. O menino é liso, o menino é rápido. O Estevão não é bom, ele é ótimo, ele é craque, mas não foi definidor. O que definiu mesmo foi essa penalidade. Foi pra você? Poderia ter levado. Pra você foi, menino? Foi pênalti. Eu nem tive dúvida. Você ficou na dúvida se foi fora da área ou dentro, só isso? É isso, Não. Só essa dúvida, se foi porque dentro a falta, da área. óbvia, né? Porque pra mim, dá uma olhada agora, no carrinho que ele dá. Aí ele já deveria ter sido expulso no carrinho dele. Na linha é considerado dentro. Você sabe disso, né? Então eu acho que ela foi na linha, num limite até que dá pra perceber ali que foi pênalti. Agora, a questão toda é que o Palmeiras parece que não sabe fazer pênaltis, ter um pênalti a seu favor e convertê-lo contra o Hugo Souza. Não é muito pênalti também, né? Eles deveriam ter treinado. Daqui a pouco tem que colocar a mamãe Leila pra bater. Mas na hora é o emocional, né? É o psicológico que entra. E o Veiga é um cara que a maioria das suas cobranças ele acerta. O problema é que essa era a cobrança pra levar no mínimo pros pênaltis. Contra o São Paulo ele bateu diferente, lembra? Ele sentou o pé. E ali ele tentou dar uma chapada na confiança do lado esquerdo e o Hugo fez a leitura perfeita também. O Hugo ele esperou até o último momento. Quando ele chegou, você pode ver que o Hugo ainda joga o corpo para um lado. Não, uma defesa limpa, uma defesaça, mais um momento para entrar para a história do Hugo Souza no Corinthians, que em tão pouco tempo já caiu nas graças do torcedor e de goleiro você entende. Foi. E você falou da linha, né? Da linha. Muitas vezes eu peguei a bola em cima da linha, então não é gol. E no caso do pênalti, se a falta é em cima da linha, é pênalti. Pênalti, pra você então, pra mim, não foi? Eu só fiquei na dúvida do local. Mesmo com o VAR repetindo, você repetiu várias vezes, pra mim ele pega antes da linha. Ele pega o cartão amarelo pro Félix Torres, deveria ter sido dado. Aí eu vou a favor do Abel, que ele reclamou muito. Reclamou com razão, porque ele já tinha um amarelo, ele deveria ter sido expulso. Pra você foi uma disputa de bola, pra mim não foi uma disputa de bola. Não. Então ele receberia o amarelo, e aí seria o segundo, e estaria expulso. Aí o Abel reclamou, viu que o juiz não deu amarelo, e deu amarelo também pro Abel, e o Abel continuou reclamando, e o Abel também mereceu, mas aí merecia o cartão amarelo também.
E esse lance acabou definindo o resultado, porque o Corinthians depois, a expulsão do Abel. Aliás, o Abel ficou insano, enlouquecido, não parava de reclamar com o quarto árbitro, com todo mundo na partida, estava daquele jeito e acabou recebendo o cartão primeiro amarelo, depois o vermelho, e todo mundo indignado com isso. E acho que ele estava indignado também na sequência. Depois deve ter ficado bem mais indignado com o pênalti desperdiçado pelo Veiga. Nossa, será que ele viu? Aí não sei, né? Deve ter visto lá embaixo, não? Mas a verdade é assim, eu tô com o Abel até o momento que ele reclama do cartão. Ele deveria ter tomado o cartão lá. Mas aí, aí ele já deveria ter acalmado aí o Abel. Tomou o amarelo, é a mesma coisa que o Félix. Ele já estava pronto para tomar o outro amarelo e o vermelho. Então ele reclama tão assintosamente que o juiz ficou mais fácil para o juiz colocar ele para fora. Acho que ele não quis ver também essa batida, né? Ele foi expulso antes mesmo lá. Não viu, ainda bem que ele não viu que perdeu o pênalti. Acho que ele acha que agora que foi 0-0. Não viu lá no Como vestiário, foi, né? Alguma coisa, mas porque é um absurdo. É o lance que vai ser cobrado, porque definiu muito o lado palmeirense da história. Quando você perde um pênalti, você fica desmoralizado. Aí entrou o Memphis Depay, que aí chamou pra ele, provocou, criou uma confusão, foi enrolando, não é? Então tem essa coisa aí de você usar a provocação como uma arma ali pra poder... Olha, pisa na bola. Olha lá. Olha lá, Soteldo. Olha lá. E aí começou a treta. Foi aí que começou o tapa daqui, Gente, o Marcelo Lomba é um dos jogadores mais calmos que eu já vi em toda a história do futebol brasileiro e acabou sendo expulso, junto com o Martínez também. Então, os ânimos foram acirrados. Claro, uma decisão. E aí todo mundo com a cabeça quente, principalmente os palmeirenses, que já estavam ali sem fazer o resultado, sem conseguir esse gol, porque pelo menos minimamente daria para levar para os pênaltis. E você falou da confusão, foi uma confusão aí generalizada. Se o juiz quisesse dar uns cartão para todo mundo, espalhar cartão, porque teve tapa, teve empurrão, teve tudo. E estava bem próximo ali, que eu estava no camarote ali em cima, na Rádio Bandeirantes, no camarote Piauzone ali de cima, e estava bem próximo da gente ali. O que a gente viu de tapa, safanão ali, o juiz poderia ter... Porque os ânimos estavam ali à flor da pele mesmo, agora a gente sabe que ganhar um título paulista, quando você tem tantos times competentes, é muito difícil. E o Corinthians, ele chegou à conquista de número 31 e muito por causa do cara mais criticado no ano passado, o Yuri Alberto, que fez o gol decisivo no Allianz Parque e que ontem foi às lágrimas. No finalzinho do jogo, as câmeras buscavam o Yuri Alberto e aparecia ele chorando, se emocionando. Ali, um momento bem emblemático, bem importante. O Yuri que fez esse gol, que agora tem um título pelo Corinthians e é um jogador que deu a volta por cima. Anos, o choro do alívio. A emoção de quem foi herói. É hora de desfrutar do 31º título de Paulistão. O dia seguinte do torcedor corintiano vai ser daquele jeito. Olho na TV e celular na mão, para não perder nada da repercussão nas redes sociais do título em cima do Palmeiras. Esse alerta, quando toca, é motivo de preocupação. Se liga no recado do campeão paulista. Alerta fiel, risco de enchente na Barra Funda devido ao choro excessivo na região. Mantenha-se em Itaquera. Sgarbi é o que você ouviu. Eu também ouvi. Alguém mandou internar esse cara. O cara ficou totalmente louco. Mas parabéns, venceu quem? Hugo Depay. Venceu quem? Dá pra colocar o nome de um cachorro, assim. É verdade, dá pra... Eu adoro colocar nome de jogadores em cachorro. Venceu quem mereceu. Parabéns ao Corinthians pelo título, em especial pro Hugo Souza, que merece demais viver um momento como esse. Que isso? Marco Aurélio Cunha tá meio triste, meio quieto hoje. Não era propício pra nenhum lado, nem Palmeiras e nem Corinthians, o seu caso. Sinceramente, eu acho que o Corinthians mereceu pela campanha que fez, pela melhor primeira fase. E jogou um futebol bonito nesse final. Uma partida amarrada, eu previa que ia ser amarrada, mas valeu, parabéns, valeu Corinthians. Pra quem pensa que só o Hugo Souza foi abraçado pela Fiel, Capelani teve esse privilégio ontem. Tava entrosado, tava super antenado.
abraçado. O Capelanes é pé frio, Bem abraçado. Vai, Corinthians, ai, como é bom ser corintiano. Ai, que delícia. Eu não acredito nisso. Eu diria que o Capelanes ele tem a capacidade de ser aceito em todas as torcidas. E aqui, Ronaldo Giovanelli de Pai. De pai, agora uma perguntinha pra vocês. Estão calmos? Aceita que dói menos, bebê. Fala um pouco mais, Ronaldo. Olha pra câmera, aproveita o momento. Você voltou a ser campeão paulista, Queria aproveitar que os Ronaldão. meus amiguinhos e meus amiguinhos chegaram e eu guardei essa aqui especificamente pra vocês, meninas. Vai, Corinthians! Obrigado por tudo. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Rapaz Vocês do céu. secaram, tenho certeza, até Uns onde 4 deu. banhos pra sair. Não deu mais, vocês pararam, mas a verdade é uma só, Mira Relata. Alegria de ser corintiano. Um dia eu explicarei isso pra vocês, mas vocês jamais entenderão o que é ser Corinthians nessa vida. Só você, minha Rona, internet. vai se preparando, porque daqui a pouquinho você vai receber o nosso convidado especial nessa sexta-feira. Um dos corintianos mais felizes do mundo vai estar aqui com a gente. Welcome to the jungle. Come on, come here. Parabéns! Que honra, hein? Você recebeu Ídolo, não é? Menino lindo do papai. Não, e olha a elegância de campeão paulista, Let's título. go. Dá uma risadinha pra essa galera, dá, presidente. Vai, Corinthians, presidente. Nossa, parabéns. Seu secador lascado, presidente. Sai daí, você vai. Você sujou tudo, você vai limpar o presente sem querer. Passa o teu escritório. Esse é corintiano também, viu? Esse aqui é corintiano, presidente. É nosso, esse aqui é nosso. Chico, pode falar, é nosso, Chico. Tudo nosso aqui. Augusto. Como tem gente falsa aqui? Senta aqui, presidente. Augusto, eu divido com você o privilégio de ser campeã estadual. É muito bom. Tem que comemorar, tem que extravasar, tem que ir até o final. As pessoas acham que é fácil passar por um estadual, ganhar de todo mundo, ou praticamente todo mundo, uma única derrota. Olha, o Palmeiras não conseguiu fazer um gol dentro de casa, não conseguiu fazer um gol no Corinthians em Itaquera. O Timão vence com uma noite heróica do Hugo. Qual é a sensação? Você já conseguiu parar pra pensar? Tá comemorando? Tá só no modo campeão? Nem dormiu, hein? Obrigada pela presença. Hoje ainda fui fazer uma brincadeira, a gente chegou quase 5 horas da manhã em casa e aí fui até São Caetano fazer uma brincadeira. Eu tinha prometido pra ele, fui cumprir mesmo sem dormir e a gente tá atravessando direto. É uma satisfação, Renata. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos. Pra gente é prazeroso, né? Depois de um ano difícil, um trabalho árduo, né? E tudo que a gente imaginava hoje está se concretizando, dando certo. Isso mostra também a confiança que nós tivemos tanto no Fabinho Soldado, né? Que conseguiu dar uma cara nova para o Corinthians, como também a comissão técnica, que a gente apostou, segurou, trabalhou firmemente, né? E está aí o resultado, graças a Deus, dando tudo certo. Augusto, eu achei você aparecendo menos na mídia, né, nesse Campeonato Paulista, trabalhando muito, eu sei, nos bastidores, e como trabalha, tem muita coisa para resolver, mas eu sempre digo, o título, ele não pode ser um título qualquer. Eu acho que a gente tem que extravasar, tem que comemorar, tem que entender a importância. Você começa o ano, vai passando por etapas e ganha um Campeonato Paulista com tanta dificuldade, com tantas equipes de Série A. Agora tem que comemorar e tem que continuar comemorando, viu? Não tem jeito. Não, pior que não dá tempo, né? Hoje já tem trabalho, apesar que teve folga hoje, à tarde se representa e amanhã já viagem, né? Treino e viagem e começa o Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, espero que o título aí motive a gente para que a gente possa começar com o pé direito e o brasileiro espera, né? Então a gente está muito focado nisso. Ai, Brasileirão, mas vamos ficar no Paulista ainda. Sgarbi, você está olhando para o presidente Augusto com aquele jeitinho meio invejoso, meio, ai, se fosse eu, por que não aconteceu na minha vida? Eu não vou negar, né? Eu não vou mentir aqui, não. Eu queria estar comemorando. Não, mas parabéns, Augusto, porque para mim esse título começa também no momento que você deu um all-in no ano passado, trazendo grandes jogadores que o Corinthians precisava, né? Cair para a Série B no Corinthians, o Corinthians cai para a Série B no caso, naquele momento, seria muito prejudicial para o clube. Então eu queria saber como foi esse momento de mudança, cara. A importância do Depay também no time, parabéns. A mudança foi a política, cara. A gente tinha um compromisso político
que a gente era obrigado a cumprir. E, de repente, a coisa começou a distorcer. A política do Corinthians ela é muito nojenta, ela é muito suja, cara. Assim, as pessoas que estão lá, algumas pessoas que estão lá, elas não querem o bem do Corinthians, cara. Elas não querem o sucesso do Corinthians. Por isso que o Corinthians está nessa situação. E depois de uma retomada que a gente viu que realmente a gente tinha caneta e tinha que fazer alguma coisa com a caneta, então a gente decidiu realmente assumir a responsabilidade, trazer um executivo de verdade de futebol, que é o que a gente prometia e a gente não conseguia fazer isso por algumas interferências. Marco Aurélio sabe como que é lá dentro, Ronaldo, enfim, todos vocês conhecem um pouco o bastidor, mas a gente teve que assumir a caneta, trazer a responsabilidade e tudo que eu imaginava a gente começou a implantar e deu certo, cara, deu certo. Agora, tudo que um homem deseja é ver os filhos felizes, a esposa feliz, a esposa campeã, realizada, amiga, animada em casa. Isso está acontecendo na sua vida mais ainda hoje, Chico. Obrigado, viu, presidente? A gente dorme feliz. Lá em casa. Não precisa dormir, pode fazer outras coisas também. Nesse caso, não foi dormir, não. Ô, presidente, parabéns pelo título. Esse Paulista está sendo muito valorizado e não à toa. Foi uma final, assim, digna das maiores da história que eu vi entre Corinthians e Palmeiras. Um negócio impressionante. Mas, curiosamente, o Corinthians faz uma contratação, que foi a do Fabrício Angeleri. Aliás, certeira, tá? Certeira. O que o torcedor pode esperar? Eu sei que ainda estamos na fase da comemoração, mas o Corinthians ele não reforça, até porque já tinha reforçado bastante, e traz só o Angeleri. Tem algumas carências que vocês ainda estão identificando para que, enfim, até o dia 11 tenha uma janela nacional e depois na metade do ano, para reforçar ainda mais o time? Porque agora o torcedor quer mais, né? Além do Paulista, o torcedor quer mais. Nosso maior desafio era manter esse elenco. Até fui criticado no final do ano, que tinha que contratar, só que as pessoas que estão fora, elas não sabem as dificuldades que tem primeiro para a gente manter o que a gente tem. E teve várias propostas que a gente fez um sacrifício de poder segurar todos, e todos entenderam que tinham que fazer a história do Corinthians, que é o que está acontecendo. E a gente se abraçou, né? O senhor disse que as contratações estavam dentro do próprio elenco, tipo segurar o Yuri, o Garro. Isso, exatamente. A renovação do Yuri, do Garro, o próprio Mateuzinho. Assim, o assédio está muito grande, graças a Deus. Isso mostra que nós temos um elenco forte, isso mostra que o Corinthians ele é vitrine novamente. E eu fiquei muito satisfeito com isso. E é difícil você conseguir manter um elenco num término de campeonato, cara. É muito difícil, ainda mais da forma que o Corinthians terminou se destacando. E o nosso desafio era esse, e a gente conseguiu manter. E a gente, durante as nossas reuniões, a gente sempre questionava se haveria alguma necessidade de uma ou outra peça. E, por enquanto, a nossa comissão técnica é fantástica, e ela trabalha muito com os jovens de base, que tivemos uma Copa São Paulo brilhante também, com um dos times mais jovens da história do Corinthians, e ali foi aproveitado quase 11 garotos. Hoje você tem aí alguns garotos já não só treinando, mas já ficando no banco, preenchendo o elenco, isso é muito importante. E a gente esperava alguma necessidade, o próprio o treinador, ele pediu para a gente esperar, entender, começar o Campeonato Paulista. E se você for ver, o Corinthians hoje acho que é um dos únicos times grandes que não gastou R$1 nessa temporada, por enquanto. E aí quando sentimos alguma necessidade e uma oportunidade pontual, que é o que a gente tem hoje um departamento de scout muito bom, que monitora o mundo inteiro, um trabalho pontual, que já entendeu qual é a característica do Corinthians. E aí a gente foi buscar o Fabrício, que a gente tinha certeza que ia dar certo, já chegou vestindo a camisa, como se já tivesse há anos no Corinthians, cara, e graças a Deus está dando tudo certo. E vai ser assim na temporada toda. Todos vocês sabem a dificuldade financeira do Corinthians, mas o Corinthians é um time grande, sempre tem que estar no mercado, e a gente está atrás de oportunidades sempre. E ontem, sem querer, não foi intencional, o Jogo Aberto enviou para Itaquera João Paulo Capelani. Isso é um perigo recorrente. O cara tem um histórico muito ruim depois que pensamos nisso. Porém, o Corinthians superou o Palmeiras e o Capelani. E venceu o Paulista. Capela! Os campeões, presidente! O presidente está espumando que esse cara de pau. O lixo falaria mais gostoso é ver essa cara sua de cachorro lavado. Eu tenho uma relação interessante com o Augusto, ele sempre nos atendeu, sempre foi muito transparente. Dei algumas pancadinhas, ele talvez esteja espumando para devolver algumas também. Não, ao contrário, mas faz parte. Eu acho que é importante, presidente, que a gente tenha essa trocação aqui, é franca. Tem a crítica, tem o elogio, não poderia chegar aqui no programa e deixar de elogiar o título paulista que não vinha há muito tempo, né? O Chico falou sobre possibilidades que poderiam chegar ao clube.
Na temporada passada, a Renata fez uma entrevista exclusiva com o Yuri Alberto, que até chegou a revelar que, claro, tá feliz no Corinthians, vai estar clima, etc e tal, mas por ser um jogador jovem, tem mercado no futebol europeu. Chegando o Campeonato Brasileiro e a janela do meio do ano, o senhor garante que nenhum jogador do Corinthians sai, a não ser que o clube pague o valor da multa? Garro teve proposta, Yuri Alberto a mesma coisa, entre outros atletas. Pelo senhor, ninguém sai do clube só pagando a multa? Teve alguns atletas que eu falei que só sairia se pagasse a multa mesmo. A gente teve a coragem de fazer isso mesmo porque quando o Corinthians estava numa situação complicada, a gente sangrou para manter todo mundo em ordem, que é o que vem acontecendo. Então eu também tinha que ter um respaldo nesse sentido, né? A gente tinha que ter aí o que aconteceu ontem, título, a gente tinha que ter um elenco forte. Mas é difícil você assegurar, né? É muito difícil mesmo, porque hoje, eu vou te dar um exemplo, o Garro já recebi umas 6, 7 propostas que eu recusei. Outros atletas também já recebi várias propostas. 6, 7 é bastante, hein? Opa, várias propostas. Mas o que é bacana isso, cara? Que mostra que o Corinthians não vende mais jogador barato, vai vender pelo preço justo. E sempre eles começam lá com a régua lá embaixo, preço barato. E não tem mais isso no Corinthians. O Corinthians voltou a ser protagonista. O Corinthians agora tem uma direção séria que valoriza seus atletas, que valoriza a sua marca. Eu peguei uma camisa com 70 milhões, hoje ela já está em quase 210 milhões. É a camisa mais valiosa, se eu não me engano, da América Latina. Isso é tudo um fruto de um trabalho, porque é uma marca gigantesca, cara, e ela merece ser bem tratada. E a gente vem tratando ela bem, a gente vem com novos desafios. E o Corinthians hoje está voltando a ser protagonista, cara, pode ter certeza. Olha, quem tinha muita confiança no título do Corinthians, analisou inclusive até o empate da final, foi o Marco Aurélio Cunha. Marco, uma campanha que na primeira fase foi a melhor, o Corinthians foi passando por todos os adversários, até chegar numa final sempre esperada entre Corinthians e Palmeiras, e levou e não tem contestações. Não, primeiro parabéns, Augusto, pela conquista importantíssima. Obrigado. Nessa sua fase de trabalho. Eu sei quanto é difícil, né, fazer futebol, quanto custa fazer futebol, quantos inimigos gratuitos você tem no futebol. Então, eu te cumprimento e acho que você superou uma fase crítica, política e agora com resultados esportivos. Isso é bom para o futebol, é bom que não haja hegemonia no futebol, é bom que alterne o poder do futebol entre São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, eventualmente um time jovem que chegue também. Então, o futebol se engrandece com conquistas importantes como a do Corinthians. Eu dizia que se o Corinthians fizesse a sua lição de casa, ele não perderia jamais esse campeonato, porque jogaria todos os jogos na arena, a segunda parte, as finais. Isso ficou claro. É um jogo truncado, mas eu acho que o que valeu mesmo foi o elenco. O Depay fez uma partida brilhante, na minha opinião, segurou a bola, pôs no bolso. Então, ele mesmo. Tenho só elogios e perguntar, né? Há expectativa demais para esse Corinthians ou ela vai ficar um pouco no limite financeiro do clube? Não, com certeza a expectativa é muito grande, Marco. Isso só incentiva a gente a trabalhar mais, cara. Como eu falei, não tem crítica que vença o trabalho, Marco. Não tem crítica que vença o trabalho. Como o Capelanes falou, eu absorvo muito bem as críticas, sabe? Desde que ela não seja maldosa, desde que ela não desestruture a minha família, que é onde me pega muito. O resto pode me bater à vontade. Eu venho apanhando aí 7, 8 anos, aí já criei casco. E a gente sabe que a política do Corinthians é muito nojenta, tem um grupo do ódio ali que torce contra, tem um grupo do ódio ali que quer o poder a todo custo, tem um grupo ali que está com abstinência do poder. Só que a gente veio para modificar o Corinthians, a gente veio para reestruturar e profissionalizar o Corinthians. Então as críticas para mim sempre são construtivas, eu absolvo isso muito bem, isso só faz com que eu trabalhe mais. Errar, a gente é ser humano, a gente sempre vai errar, mas eu como um grande corintiano, o meu erro vai ser sempre para melhorar e poder fazer o que eu imagino. E graças a Deus o trabalho está sendo bem feito, vai melhorar e a gente vai reestruturar mais ainda se houver necessidade pela nossa comissão. A gente deve sentar agora entre amanhã e domingo, a gente já tem uma viagem importante que eu vou estar junto e com certeza, cara, qualquer necessidade que haver, eu não vou medir esforços para isso, mano. É isso, Fiel, esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, a respeito de todas as informações do Corinthians. Corinthians aí que foi campeão paulista. Gostaria de terminar esse videozinho diferente hoje, pedindo para vocês deixarem no comentário aqui sobre o título do Corinthians aí, deixando aí Corinthians campeão 2025, Corinthians campeão do Paulistão aí. Já comenta aqui embaixo aí, deixa bastante aí comentário sobre o Campeonato Paulista aí. Gostaria de vocês deixassem nos comentários. Corinthians campeão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu trago para vocês todos os dias com informações a respeito do Corinthians. Timão que saiu desse
jejum desse título paulista aí, né, conquistando seu 31º título paulista. Então, gostei bastante aí da atuação aí do técnico Ramon Dias, que preparou muito bem esse elenco, né? Pegou o Corinthians numa má fase, veio trabalhando bastante esse elenco. O Corinthians conseguiu manter esse elenco aí, que foi o elenco da temporada 2024, e conseguiu manter aí e mexer muito bem, agregando valor aí ao timão e deixando esse time implacável. Corinthians que iniciou aí a temporada 2025 muito bem, fez uma campanha impecável aí no Paulistão e acabou conquistando aí o título paulista em cima do Palmeiras aí, nesse clássico derby, né? Na noite de ontem, aconteceu na noite de ontem aí o jogo da final, e o Corinthians amassou o Palmeiras, ele anulou totalmente o Palmeiras. Gostaria de deixar aqui um destaque importante. O Corinthians não contratou quase ninguém aí, no caso, não tinha contratado ninguém até então. Depois conseguiu pegar aí apenas um jogador nessa temporada 2025 aí, que foi o Fabrício Angileri, que, diga de sinal, assim, jogador excelente, agregou bastante aí para o time do Corinthians, foi bastante decisivo nos seus poucos jogos que teve pelo Corinthians aí, e nesses 2 últimos jogos contra o Palmeiras foi completamente decisivo aí, porque foi o jogador que anulou todas as jogadas ali do jogador do Palmeiras, né? O jogador mais importante do Palmeiras, que é o Estevão. Então o Fabrício Angileri anulou todas as jogadas do Estevão ali, né? Que é um jogador bastante preocupante. Então, muito mérito também para o Fabrício Angileri também. E não temos como não deixar de falar do Hugo Souza, né, cara? O Hugo Souza foi que, assim, chegou para somar demais nesse time do Corinthians aí. É um grande destaque aí também, o Hugo Souza. Acho que talvez o maior destaque aí desse time aí do Corinthians. Então, Angileri, Hugo Souza aí, Yuri Alberto, Memphis Depay, Carrilho também jogando muito. Carrilho jogando muita bola também. Agregou muito valor aí ao timão. Todo o elenco do timão tá de parabéns aí, né? Corinthians que superou expectativas aí nesse início de temporada 2025, conquistando esse campeonato paulista aí, e vem muita coisa pela frente. Temos agora aí o início do Brasileirão agora, contra o Bahia nesse domingo agora às 20 horas. Então, mal acabou o Paulistão aí, já temos que começar já o Brasileiro, e vamos começar esse Brasileirão com o pé direito aí, já fazendo uma vitória em cima do Bahia. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Vem trazendo vídeo para vocês todos os dias a respeito do Corinthians aí, com bastantes informações aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Não se esqueça, deixa seu like aí e se inscreva no canal.